quando o usuário estiver deslogado, só o link de login deve ser exibido no navbar dessa forma. E aqui na imagem é mostrado o link e a mensagem no centro. Mas por que nenhum link aqui no navbar está sendo exibido? Se você vier aqui embaixo, você vai ver uma dica que, por padrão, todos os links estão com uma classe CSS hide do Materialize. Então, para saber mais sobre essa classe, onde que você precisa pesquisar? Documentação. Toda vez que você tiver dúvida sobre algo que você está usando para desenvolver suas aplicações, você precisa ir na documentação, porque lá é a fonte. É lá que você vai encontrar literalmente o manual de como usar a ferramenta que você está se propondo a usar. Então você pode rolar aqui para cima e abrir a doc do Materialize em uma nova aba. E antes de investigar a classe Hide, eu quero reforçar novamente porque isso é importante na hora de você trabalhar com uma ferramenta. Hoje, eu não recomendo que você use o Materialize para iniciar um projeto do zero. Por que eu não recomendo? Se você olhar aqui embaixo, tem uma mensagem dizendo que o último commit tem essa hash e foi feito há 2 anos. Em outras palavras, tem 2 anos que o Materialize não tem atualizações. É por isso que eu não recomendo que você use o Materialize para iniciar uma aplicação do zero. Mas espera aí, se eu não recomendo, por que eu coloquei o Materialize nesse desafio então? Eu poderia colocar o Bootstrap, por exemplo, não é verdade? Só que eu coloquei o Materialize para te tirar da zona de conforto. Porque no mercado você vai passar por essas situações. E o quanto antes você se sentir confortável no desconforto, você tende a encarar o desconforto com mais naturalidade. E a sua capacidade de aprender coisas novas também está sendo testada, porque no mercado ela é testada. Inclusive, um projeto antigo que usa essa ferramenta pode cair no seu colo. Então isso aqui é uma simulação de uma situação que você vai experimentar várias e várias vezes na hora de construir aplicações de JavaScript. E se você está tendo dificuldade com Materialize, com Bootstrap ou qualquer outra biblioteca HTML e CSS, o problema não é a biblioteca, é a falta da base. Então, se você está sentindo dificuldade aqui, é um indício que você precisa fortalecer a sua base HTML e CSS. Dito isso, depois que você investir um tempinho lendo a doc do Materialize, você vai ver que quando você clica nesse item CSS, é exibida uma aba Helpers. Helper pode ser traduzido como ajudante. E essa página lista alguns helpers do Materialize que vão te ajudar a executar algumas operações básicas de CSS. Se você clicar aqui em Hiding Showing Content, você vai ver que a classe Hide oculta um elemento em todos os dispositivos. Se você vier aqui na aplicação e inspecionar o nav, você vai ver que ele contém uma div, que contém uma UL, que contém LIs com a classe Hide. Se você selecionar uma LI, aqui do lado, no painel Styles, você vai ver aqui embaixo que a classe Hide aplica Display None no elemento. Se você desmarcar essa aplicação de display, agora os itens do menu são exibidos. Só que como você viu agora há pouco, só o link de login deve ser exibido quando o usuário estiver deslogado. Então, o primeiro passo que você pode dar aqui nessa aplicação é executar uma renderização condicional dos links. E qual que é a condição? A condição é se o usuário está logado ou não. Agora, antes de falar mais sobre o estado de autenticação do usuário, talvez você tenha percebido, talvez não, mas o fato é que o Materialize já está importado na aplicação. Senão essa classe Hide, por exemplo, não estaria funcionando. Se o Materialize já está importado na aplicação, isso significa que alguém que trabalhou nessa aplicação antes de você veio aqui no Getting Started, chegou em CDN, copiou esse link do CSS do Materialize e colou ele no index.html dentro do head e copiou o link para o JavaScript do Materialize e colou ele acima do app.js. Então você não precisa importar o Materialize dessa vez. Isso foi intencional. Você se ambientar na aplicação através da leitura do código de outra pessoa também está sendo testado.
E é por isso que eu fiz questão de importar e só avisar agora para você checar se você precisa treinar essa habilidade de se encontrar no projeto ou se você está afiado quanto a isso. Então, o primeiro passo que você pode dar aqui nessa aplicação é executar uma renderização condicional dos links e aqui no app.js eu vou começar a te mostrar como você pode fazer essa renderização condicional. E aí você pode pensar, mas Roger, você ainda nem configurou a autenticação do Firebase na aplicação. Sim, e não precisa. O raciocínio por trás desse código que vai renderizar os links condicionalmente pode ser elaborado antes de configurar a autenticação do Firebase na aplicação. Como que vai ser isso? Vamos imaginar que essa renderização pode ser baseada em uma const user, e dependendo do que essa const armazena, você pode escolher quais links você vai renderizar. Então olha só, você pode declarar uma const user que por enquanto vai receber null. Esse null significa que não existe usuário logado na aplicação. Já que é assim, aqui abaixo você pode implementar uma condição que verifica se o usuário está logado. Se você é como eu e prefere usar return early ao invés de else, você vai declarar if not user, e aqui você pode verificar só pelo user se você quiser. Eu prefiro checar através da negação primeiro. If not user, lembrando que null é um valor falsi e o not faz com que essa expressão resulte em true, console.log recebe renderiza só o link login. Porque lembra, sempre que possível você precisa usar o console.log para checar se o seu código está se comportando como você espera. Já que você precisa checar se essa ramificação está funcionando, você vai fazer isso o mais rápido possível. Ao invés de escrever lógica dentro do if para testar isso, você já testa com o console.log para ganhar tempo e não correr risco de entrar num processo de debugging mais complicado depois. Se você não testar rápido, fica mais complicado descobrir o que está fazendo o código não funcionar como você espera. Se você testar esse código, renderiza só o login é exibido, ótimo. E se abaixo do if você inserir um console.log que recebe renderiza todos os links, exceto o de login, lembrando que nesse caso, como o else não está sendo utilizado, você vai precisar inserir um return na última linha do if. Se você testar esse código, a legal return statement é exibido. O que essa mensagem quer dizer? Ela quer dizer que o código tem return que está fora de uma função. Então, para esse design de código funcionar como você espera, ele precisa estar dentro de uma função. Então, aqui acima, você pode inserir uma const x que recebe uma função e você pode mover esse código para dentro da função. Aí você pode estar pensando, Roger, por que você nomeou essa função como x? Eu fiz isso para você sacar que criar a função e pensar no nome da função podem ser etapas distintas, principalmente quando você ainda não chegou na fluência. Eu já vi muitas pessoas que ficam travadas nesse ponto porque não conseguem pensar nas duas coisas de maneira separada. E aí o processo fica caótico, porque a pessoa não cria a função, e se ela não cria a função, ela não tem uma representação visual do que ela quer fazer, e se ela não tem essa representação visual, pode ficar mais complicado entender o que a função deve fazer. Com a prática, esse processo de nomear e criar a função ao mesmo tempo vai ficando mais natural. Mas caso você tenha dificuldades nisso, é interessante saber que você pode quebrar esse problema em partes. Aqui nesse caso, você só quer testar se o seu código está funcionando como você espera. Depois que você testar, aí você pensa no nome da função. Então, quebrar esse problema em partes pode te trazer alívio mental se você tem esse tipo de dificuldade. Agora que você criou a função, aqui abaixo você pode invocar x e renderiza só o link login é exibido. Isso significa que o return dentro do if agora está funcionando, afinal de contas nenhuma linha abaixo do return foi executada. E se user recebe um objeto, por exemplo,
que representa o usuário logado na aplicação, como o objeto é um valor truthy, agora o esperado é que essa condição do if resulte em false e esse console.log aqui abaixo seja executado. Se você testar esse código, renderiza todos os links exceto o de login é exibido e é essa mensagem que você queria que fosse exibida para testar essa ramificação de código entre o usuário logado e deslogado. Então agora que você já tirou da sua mente a dúvida se o código funcionava como você esperava ou não, agora que você viu que ele realmente está funcionando como você espera, você pode pensar no nome dessa função. E não quer dizer que ela tem que ter esse novo nome até o fim dos tempos. Se no decorrer da aplicação você sentir que esse nome pode ser modificado, você muda. Você não precisa casar e viver feliz para sempre com esse nome. Dito isso, observar o que esse código está fazendo é um excelente critério para você ter uma ideia do nome que você pode dar para essa função. O que esse código dentro da função está fazendo? Obviamente, até aqui ele só está executando console.logs diferentes dependendo se o usuário está logado ou não. Só que como você sabe que a ação que essa função deve fazer é exibir links diferentes dependendo se o usuário está logado ou não, em outras palavras, a gente pode dizer que em vias de regra ela vai exibir os links adequados do nav. Então, seguindo esse raciocínio, você pode vir aqui em X, pressionar F2 e renomear essa const como show appropriated nav links, por exemplo. Fechou? Agora, o que você pode fazer? Você pode começar a elaborar a lógica para exibir os links adequados. E como que você pode começar a elaborar essa lógica? Se aqui no index.html você pesquisar por nav, você vai ver que o nav contém o L, que contém os LIs, que contém os links. Cada LI tem um data.js e os 3 primeiros LIs tem um data.js com o valor logged-in, que pode ser traduzido como logado, e só esse último data.js, que tem a LI que contém o link login, tem um data.js recebendo logout, que pode ser traduzido como deslogado. Isso significa que você pode se basear nesses data.js para selecionar quais LIs devem ser exibidas. Uma outra coisa importante que você tem que observar também é que essa UL tem um data.js nav UL, ou seja, se você quiser obter todas as LIs dessa UL, antes do if, você pode declarar const LIs, que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS do data.js da UL, você vai encadear a propriedade children. Feito isso, se abaixo dessa const você inserir um console.log, e de novo, você sempre deve checar seu código, se possível a cada linha de código que você escreve. Se você visualizar essas LIs, um HTML collection que contém as LIs é exibido. E gente, desculpa se vocês estão ouvindo um galo cantando aí no fundo, eu estou no meio do mato. Eu vim para um lugar mais quieto da casa para gravar, mas às vezes pode acontecer. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com o galo cantando no fundo ou qualquer outro ruído que esteja vazando. Então tá aí, o HTML Collection que contém as links é exibido, e aqui as LIs não estão sendo exibidas porque elas estão com a classe hide. Mas se você quiser visualizar essa LI, se você clicar em qualquer dessas LIs do HTML Collection, como elas já estão no DOM, você vai ver elas aqui no painel Elements. Agora, o próximo passo é renderizar os links na tela. Uma forma de você fazer isso é percorrer essas LIs e manipular a classe hide. A LI que deve ser exibida não deve ter a classe hide e a LI que não deve ser exibida deve ter a classe hide. Então, nesse caso, você pode percorrer essas LIs usando um for each. Vou ligar meu notebook na tomada porque a bateria ficou fraca. Então, lis.forEach com C antes do H, e se você só referenciar um console.log aqui, você vai ver que lis.forEach is not a function. Por que forEach não é uma função? Porque forEach é um método de array e lis não é um array. Lis é um HTML collection. Para fazer o forEach funcionar aqui,
você precisa transformar esse HTML collection em array. E como que você faz isso? Uma forma é inserir essa expressão como argumento da invocação de um array.from. Outra forma é criar um novo array e espalhar as propriedades desse HTML collection dentro do array. Qualquer uma das formas que você escolher vai chegar no seu objetivo final aqui, que é transformar o HTML collection em array. Eu vou escolher uma sintaxe mais concisa, então eu vou criar um novo array e espalhar as propriedades desse HTML collection dentro do novo array. Feito isso, se você testar o for each dessa vez, para cada item foi exibido o item, o index do item e o array, porque são esses parâmetros que o callback do for each contém. Agora que as LIs foram obtidas, você pode implementar de fato a lógica para exibir elas. E novamente, você não precisa pedir essa lógica em casamento e viverem felizes para sempre. Essa lógica ou essa forma de tratar os links pode mudar a qualquer momento, mas nesse primeiro momento a sua preocupação deve ser fazer funcionar. E uma forma com que você pode fazer funcionar é a seguinte: você vai declarar uma função de callback que recebe LI como parâmetro. Como você precisa manipular a classe de cada LI? Você vai trazer essa ramificação para dentro do for each. Só que agora, o que você precisa fazer aqui? Você precisa checar se essa LI em questão, que está sendo recebida aqui no parâmetro, é uma LI que deve ser exibida. E como que você vai fazer isso? Lembra que aqui no index.html, cada LI tem um data.js logger_in ou logger_out? Você pode usar isso ao seu favor para elaborar uma condição aqui no if. E como que vai ser essa condição? Você pode remover NotUser daqui e fazer o seguinte. Aliás, antes disso, eu vou remover todo esse código para você focar só no que eu vou mostrar. Primeiro, você vai obter o valor do data.js da LI em questão. E como que você obtém o valor de um data.js? Você pode inserir li.dataset.js. Se você inserir essa expressão como argumento de um console.log, a cada execução do callback do for each, o valor do data.js da LI foi exibido. Isso significa que o valor do data.js das 3 primeiras LIs é logger_in e o valor do data.js da última LI é logger_out. Agora que você sabe disso, você pode declarar um if e você pode, por exemplo, fazer esse if ser executado só quando a LI deve ficar visível. Só que quando o usuário está logado na aplicação, você precisa fazer com que só as LIs que contêm o data.js logger_in fiquem visíveis e quando o usuário não está logado na aplicação, você precisa fazer com que só as LIs que contêm o data.js logger_out fiquem visíveis. E como que você faz isso? Olha só, você pode encadear nessa expressão a invocação de um includes e como argumento desse includes, você vai especificar um ternário que checa o valor de user. Se user armazena um valor truthy, isso significa que o usuário está logado, então você quer que o ternário retorne logged-in, que é o valor do data.js de quando o usuário está logado. Agora, se o usuário não está logado, você quer que o ternário retorne logged-out. Feito isso, eu vou inserir true aqui nesse if só para ele ser executado, e a cada execução do for each, toda essa expressão vai resultar em true quando a LI em questão deve ser exibida e vai resultar em false quando a LI em questão não deve ser exibida. Como nesse momento user armazena um objeto, representando que o usuário está logado, e o objeto é um valor truthy, o esperado é que essa expressão retorne true para as 3 primeiras LIs, que são as LIs que devem ser exibidas quando o usuário está logado, e retorne false para a última LI, que é a LI que não deve ser exibida quando o usuário está logado, ou seja, a LI do link login. Se você testar esse código, tá aqui, 3 true exibidos e um false. E se user recebe null, o oposto acontece, 3 false exibidos e um true. Ou seja,
Acima desse if, você pode declarar uma const li should be visible, que recebe toda essa expressão, e você pode substituir esse true do if por li should be visible. O que você precisa fazer caso essa li deva ser exibida? Você vai pegar essa li e vai remover dela a class hide. Então li.classList.remove, que recebe hide. Já aqui abaixo do if, se a li não deve ser exibida, ao invés de remover a class hide, você vai adicionar essa classe. Obviamente você precisa inserir um return aqui no final desse if, para que a class hide não seja adicionada na li de novo ali embaixo. Se você testar esse código, como o user está armazenando no, só li com a classe login é exibida, e se user armazena um objeto, todas as lis, exceto a login, ou seja, as lis certas, estão sendo exibidas baseadas no estado de autenticação do usuário.